Se alguém poderia me informar qual que é a definição de CQB? Close Battle Quarters? Não é CQB, não. CQB. Eu falei CQB. Como é que é? Quem que respondeu aí? Perfeito, Daniel Mazzarello. Quando eu falar, espera eu terminar de falar para o senhor falar. Tá bom? Não fala junto comigo, não. Qual que é a definição, Mazzarello? Não, você é CQ... Ô, Mazzarello, você tá de sacanagem comigo, né? Não é CQB? Close, quadra... Como é que é? Fala pra mim como é que é. Você tá achando engraçado porque não Ele tem tá ninguém rindo rindo. aqui, ô Mazzarello. Não tem ninguém rindo aqui, não. Tô falando sério. Então tá bom. Então sem risadinha. Tá? Pessoal, como o Mazzarello tentou dizer, até disse depois da definição, combate em ambiente confinado. Alguém aqui já estudou sobre isso, tem uma noção, sabe mais ou menos com conhecimento básico, pelo menos, o que é as técnicas utilizadas em combate em ambiente confinado? Perfeito. Bom, nesse primeiro momento eu vou tentar mostrar para vocês, contar para vocês. Todos me escutam bem, né? Só para saber. Todos conseguem me escutar? Sim, senhor. Perfeitamente? Perfeito. Se não escutarem, por favor, me avisem, tá? O combate em ambiente confinado, a origem dele foi através de cenários militares e policiais, como tática de combate em espaços confinados, né? Como o próprio nome diz, como edifícios, ruas estreitas que a gente encontra muito em comunidades e áreas urbanas, com espaços pequenos. Não, por exemplo, não é um tipo de progressão para os senhores utilizarem no meio da rua. É um tipo de progressão em vielas, um tipo de progressão em espaços pequenos, corredores compridos e estreitos, salas pequenas. É um tipo de técnica que foi desenvolvida com o passar dos anos, mediante a necessidade, obviamente, mas que é baseada principalmente em utilizarem armamentos e técnicas diferentes para se progredir em um ambiente confinado, um ambiente estreito, um ambiente pequeno, um local pequeno, uma estrutura pequena. Ficou claro até o presente momento? Sim, senhor. Sim, senhor. A necessidade da criação dessa tática, desse tipo de tática, veio principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas precisavam, durante operações urbanas, fazer um tipo de progressão sem ser o mais rápido possível, né, o mais breve possível e o mais silenciosamente. Então, é lógico, se você tem uma tropa, você não vai. Se alguém tem um conhecimento mínimo de progressão, né, os outros não vão progredir no meio da rua. No meio de uma rua. O senhor está da Segunda Guerra Mundial. Esse tipo, ó, isso aqui começou basicamente lá em Stalingrado. Alguém consegue me dizer onde fica Stalingrado? Não, senhor. Não sei se... Ninguém sabe onde fica Stalingrado? Sim, senhor. Cidade da Rússia, senhor. Rússia, senhor. Perfeito, perfeito. Rússia, o que tem muito na Rússia? Muito frio. Na época que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs, principalmente, como eu creio que todos devam saber, escolheram a pior época do ano para tentar tomar a Rússia. E durante essa época, as tropas tentavam avançar
e tendo vários contras, né? Vários fatores que são contras, que foram contra eles no momento, além do frio. Porque Stalingrado é uma cidade onde tem as ruas muito largas, exatamente para as tropas russas poderem se locomover com mais facilidade. E o que o exército alemão tentou fazer na época? Avançar, realizar a progressão pelas vielas, pelos becos, esgoto, pelas próprias residências, passando de uma residência para outra, porque a Rússia, ela tem na Europa, tem um cenário muito diferente daqui do Brasil. As casas são são mais prédios do que casas, predinhos, sabe? 2, 3 andares, e sempre um muito colado no outro, dividindo parede. Então eles progrediam pelos prédios, às vezes quebrando paredes, às vezes com passagens subterrâneas, e através disso, eles focaram em desenvolver uma técnica para poder progredir utilizando armamentos que fossem cabíveis naquele momento, naquela situação, num local difícil acesso, estreito, com grandes possibilidades de encontrar inimigos pela frente. Você combater um inimigo num ambiente estreito dificulta até a posição, o tipo de arma. Se o senhor utilizar um fuzil, se eles utilizaram um fuzil, por exemplo, num corredor muito estreito e pequeno, vai mais atrapalhar os senhores do que ajudar. Então, dependendo da situação, por isso que tem que ter um conhecimento do CQB, dessa técnica, e analisar a estrutura do local antes de realizar uma progressão, para saber qual armamento que é mais eficaz. Às vezes, uma pistola naquele local é mais eficaz do que o fuzil, pelo tamanho da arma, pela forma que os senhores vão segurar a arma. E como eu creio que muitos devem ter assistido Tropa de Elite lá tem um momento, se não me engano, Tropa de Elite 1, que até o Capitão Nascimento, o pessoal tá em cima de uns containers, tipo esses containers aqui, aliás, muitíssimo parecido com essa situação. E aí, aquele pelotão tá fazendo a progressão pelo local, e eles falaram, fatiou, passou. O que é o fatiou, passou? Quando chega numa esquina, vou falar esquina, mas não é bem uma esquina, quando chega bem no final do corredor, você tem que fatiar. O que é fatiar? Fatiar é você colocar a arma, como na nossa realidade, por exemplo. Vou mostrar mais ou menos aqui para os senhores. Nós utilizamos o armamento sempre da mão direita. E sempre posicionado, baseado no ombro direito. Ô, Major, sai da minha frente, por gentileza, porque eu quero apontar a arma para o senhor, não, por favor. Todo o nosso tipo de armamento é sempre baseado no ombro direito, correto? Correto, senhor. Sim, senhor. Pô, tá me ouvindo só? Todo mundo já dormiu? Tá tão chato assim o curso? Não, senhor. Então responde, porra! Nosso armamento aqui, nós não usamos no ombro esquerdo, correto? Baseado aqui, segurando com o ombro esquerdo, correto? Sim, senhor. Sempre com o ombro direito. Então fica mais fácil quando for fatiar, sempre fatiarmos pela esquerda. Então, pela direita e fatia pela esquerda. É mais difícil, por exemplo, vamos supor que esse polícia que está aqui na minha frente, que o xerife, ele fosse uma esquina, eu tiver que fatiar pela esquerda. Fica difícil eu pegar e fatiar para esse lado. Por quê? Porque eu vou jogar todo o meu corpo direito, todo lado do meu corpo esquerdo primeiro, antes de eu jogar a arma. Então, nós temos essa dificuldade. É sempre mais fácil para a gente, na nossa realidade, fatiar jogando a arma primeiro para a esquerda, né? Jogar para o lado esquerdo nosso, do que jogar para a direita. Porque a direita a gente sempre deixa o nosso corpo à mostra antes do armamento. Todos sabem disso, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, dentro do CQB, dentro das técnicas do CQB, isso tem que se tomar um enorme cuidado em relação a isso. Sempre que for jogar da direita, tá no corredor, vai virar para a direita, tem que utilizar de técnicas que nós utilizamos na nossa realidade. Fazer um rolamento, sabe?
dar uma estreifada, olhar e voltar. Agora, jogando pela direita, utiliza a técnica normalmente. A esquerda é mais difícil porque a gente não consegue colocar o nosso armamento na mão esquerda. Seria perfeito se conseguisse, mas nós não conseguimos na nossa realidade. Ficou claro essa pequena explicação que eu dei agora, mostrando um pouquinho de como que é? Sim, Sim, senhor. senhor. Voltando a essas explicações, então, durante a Segunda Guerra, as tropas alemãs conseguiram até que avançar muito, principalmente na cidade de Stalingrado, utilizando essas técnicas, que na época nem chamava de CQB, não tinha nada disso, eram técnicas que eles se adaptaram naquele momento, mediante a situação de necessidade. Posteriormente, a guerra, continuando falando sobre a guerra, por mais que tivessem, né, adotado essa técnica, lógico que sem toda a evolução da técnica, sem todo o conhecimento que nós temos hoje em dia sobre a técnica de CQB, eles conseguiram avançar bem e tudo mais, só que não teve um resultado muito satisfatório, por causa do frio. Os alemães foram, digamos, com muita sede ao pote e perderam a guerra por conta que não tiveram a noção do quão agressivo poderia ser o frio da Rússia naquela época. Que foi um ponto muito positivo para a Europa e que acabou finalizando a Segunda Guerra Mundial, mas tornando o assunto no pós-guerra. Esse tipo de operação urbana continua a ser refinada, começou a ser trabalhada essas operações. Eles aproveitaram não somente o exército alemão, mas a técnica foi vista e absorvida por vários outros exércitos, outros países. Entendeu? Então, militares de vários países, como as forças especiais britânicas, né, da Inglaterra, e israelenses, principalmente os israelenses, que têm um exército incrível, desenvolveram técnicas de entrada dinâmica, neutralização de ameaças e cooperação em equipes. Para quê? Para lidar com esse tipo de situação, onde civis e inimigos estão mais próximos. Lembrando, civis e inimigos. Não é somente inimigo, porque a técnica de progressão em CQB tem que se haver uma atenção muito grande para primeiro identificar o inimigo e neutralizar. A identificação do inimigo é prioritária. Porque você não pode, você vai estar num ambiente confinado, você vai estar num corredor estreito, vai estar num quarto muito fechado. Qualquer progressão que você fizer ali, a primeira pessoa na frente, você vai querer atirar. Você tem décimos de segundos para saber se aquela pessoa que está na sua frente, se aquele cidadão que está na frente dos senhores, é uma ameaça ou não. Foi claro, senhores? Sim, Sim, senhor. senhor. Sim, senhor. Senhores, só deixar claro aqui, só colocar um parênteses, se precisarem se hidratar, se precisarem se alimentar, fiquem à vontade, tá? Não precisa perguntar para mim, não precisa perguntar para ninguém, não, pode ficar à vontade. Se precisarem de lanche, se precisarem de alguma coisa, levanta a mão que um dos membros da minha equipe vai até os senhores e vai perguntar se precisando de alguma coisa. Sim, senhor. Perfeito? Sim, senhor. Retomando o raciocínio. Operações policiais, especialmente em missões de resgate de reféns, quando vão salvar reféns, também começaram a adotar o CQB a partir dessa época. Quando começou... Quem tá chegando, né? É o Tenente Coronel. Pessoal, fica ligeiro aí. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Eu só vi o que tava acontecendo aqui, cara. Só um instante, pessoal. Não precisa disso. Vamos embora, meu amigo. Cadê minha arma? Pode falar. Caraca, não dá pra entender nada que você fala, polícia. Pode ir lá, fica à vontade. Não entender nada que você Mas fala, volta pra cá pra ouvir, hein? Volta pra cá pra ouvir. Qual que é o seu nome? Vai lá. Entendi. Vocês estão fazendo o que aqui? Não, a
gente viu um monte de homens pretos. Não, calma aí, oh meu Deus. Nossa, como tem carente por aqui, né, senhores? Uhum. Pelo amor de Deus. Aí a gente. Sei o que fazer, Tenente Coronel. Tenente Coronel, Deus do permissão céu. aqui. Falar. Pode falar, Pode seguir senhores. lá, Ô, comando, beleza? Deixa eu passar um Evita o local negocinho pra você aqui. Tranquilo? É a polícia, tudo é polícia aqui. ô, Beleza? comando, aproveitar o X ali, Pode eu falar. posso tomar um chá rapidinho? Não tô vendo o pessoal ali do Pode carro. seguir lá, vai lá, Pode, vai lá, pode ir. tomar. Se tiver rapidinho. Volta rapidinho, volta rapidinho. Positivo, positivo. Ouviu ou não? Boa tarde, Tenente Coronel. Tá com dificuldade de entender vocês dois aí? Circula aí. Carro novo ainda, doutor, que eu tô Ah. com ligação aqui no carro. Sacou. Vamos lá, Guerreiro. consegui te vocês- enviar, pode cara. ser. É o quê? Boa tarde. Segue Tudo lá. bom? Pode falar, Alisson. Boa tarde. Fique à vontade, vai lá. Aproveita e vai lá, pessoal. Quem precisa de QTO, vai lá, 2 minutos, vai. Rodrigo Santos! Ah, tinha que Tem ser os carente, carentes, hein? né? Parabéns, é isso aí. Meu Deus do céu. Não Precisar podia tem ser. gravação, viu, coronel? Perfeito, me manda depois que tiver, por favor, senhores. Faço questão, hein, Tenente Gravação Coronel. disso aí, por favor, me manda a gravação disso aí, porque que bobeira. Pessoal, só deixando bem claro aquela situação lamentável lá, eu vou explicar para os senhores, não deveria explicar, mas eu vou explicar em questão de consideração. Eu jamais usaria uma boina preta para provocar ninguém, ainda mais que eu já, uma boina do BAEP, da Força Tática, enfim, jamais faria isso. Por que eu coloquei uma boina preta? Porque eu tô de preto, só isso. O Tenente Coronel Rodrigo Santos sempre foi um cara que sempre foi meu amigo. Ele tem o meu privado, e se ele se sentisse incomodado mesmo, ele poderia vir até mim. Sempre veio, que a gente sempre conversa no privado, e falar assim, ó, coronel, pô, você pode tirar a boina aí? Porque tá... com certeza, eu não me importaria em momento algum. Em momento algum. Jamais faria algo para provocar ou pra... Meu Deus, pra que eu ia fazer isso? Eu tô aqui passando um curso que não tem nada a ver com a rota. Pra que eu ia fazer? Agora, um tenente-coronel, comandante de batalhão, retirar toda a sua equipe da rua pra ir lá fazer aquele papelão. Primeiro ele vem falar, ele vem dar ordem em mim, falando assim, ó, o senhor tira esse, falando pra mim, o senhor tira essa boina não lhe pertence, falando pra mim. Eu, como assim? Professor Rodrigo, eu coloquei só porque a roupa é preta. Não, eu coloquei só porque a roupa é preta. Não, porque o senhor não tem o direito de utilizar. Senhor Rodrigo, faz o seguinte, fica falando sozinha. No que eu virei, ele já tinha combinado com a tropa dele de colocar a boina azul pra tentar provocar, pra tentar intimidar. É de um nível de criancice, é de um nível de imaturidade, que eu simplesmente lamento a Polícia Militar ter um comandante assim. Eu sempre gostei muito dele, mas é lamentável esse tipo de postura. Porque fez isso na frente de toda uma polícia militar, fez isso na frente dos senhores que não tem nada a ver com isso, que estão aqui para prender, não estão aqui para ficar vendo gracinha de ninguém. Isso só mostra a imaturidade de um comandante que, ao invés de resolver na maturidade e vir conversar comigo como homem, que ele sempre teve meu privado, ele veio dar ordem na frente da sua tropa, né? Ele queria mostrar, e já tinha deixado tudo organizado com a tropa dele de colocar a boina azul. E ele me conhece, ele sabe que eu jamais faria isso. Mas não tem problema. Eu simplesmente lamento. E eu peço desculpa para os senhores verem isso. Que os senhores não são obrigados a ver esse tipo de situação. Não são obrigados a ver isso. Porque essa não é a nossa polícia militar, não. Tá? Essa não é a nossa polícia militar, não. Eu só sinto muito por isso. Tá? Vamos retomar aqui o raciocínio. Todo mundo se alimentou, tá todo mundo tranquilo. Eu não, senhores, alguém passa alguma água, refrigerante pro polícia aqui, que eu não consegui passar pra ele, por favor. Quem que tá precisando aí? Levanta a mão aí. O Daniel aqui, ó. Por favor, alguém passa pra ele, eu não consegui passar, por favor. Senhores, posso retomar o raciocínio? Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos lá. Senhor. Tenente Verati aí tá no QP? Acho que seria Pessoal, uma boa vamos ideia. dar mais um minutinho aí. É, Alguém tá senhor precisando Tenente ver Coronel. mais alguma coisa, tá? Não, deixa. Ô, O curso é deles, só tá apoiando só. Poxa, a organização é deles. Aí o polícia precisa passar um informe aqui. Levanta a mão aí que precisa aí. Quem quer falar com o Verratti aí? O polícia Ô, aqui, xerife, sai de forma aqui rápido, só entregar o lanche pro rapaz ali. Pode ir lá, fica à vontade.
Ah, mas você pode ter certeza que deve ter alguns anjos voando aqui. Isso não vai acontecer, não. Água também? Ah, o que? Fala de novo aí. Boa. Positivo. Vou verificar Quer aqui. ver? Fechou, guerreiro. Vai lá. Posso retomar o raciocínio, senhores? Vamos lá? Sim, senhor. Vamos lá. Então, como eu falei para os senhores, principalmente o exército britânico e israelense, eles começaram a focar bastante né, nessa técnica. Aí é palhaçada. Aí, senhores, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É simplesmente lamentável. É simplesmente lamentável. Pode falar. Como é que é? Não entendi, desculpa. O cara gritou rota, foi isso que eu entendi? É a segunda vez que ele já passa aqui gritando rota, já deu um zulu danado por causa disso. Então, mas você vê que a E pessoa. eu achava que a alguém na rota era respeito na cidade. Não é? Não parece ser. É porque você não viu lá no 11 como é que eles fizeram. Mas o senhor sabe que cada pessoa tem os primos, né? Tem os primos, tem os irmãos. Perdi a melhor parte. E é isso que é complicado. Literalmente, ô Tenente Entendeu? Coronel. Ah, bom, eu não sei. Não sei. Porque ali tava. Enfim. Só sei que é alguém da polícia. Independente se é da rota ou não. É alguém da polícia. Entendeu? Porque só tinha policial ali e alguém quer fazer graça. E é o que é pior. Se for alguém que não seja da rota, é pior ainda. Pior ainda, porque é alguém que tá tentando sujar a imagem da rota. Lamentável, simplesmente lamentável. Mas vamos lá, vamos focar que a gente tem chão ainda hoje, pessoal. Vamos lá. Como eu disse, as tropas britânicas e israelenses tomaram para si essa técnica e começaram a desenvolver mediante a importância de ter uma técnica assim. E também começou a ser utilizado esse tipo de técnica em resgate de reféns, entendeu? Eles começaram a adotar essa técnica, que posteriormente seria chamada de CQB. Com o surgimento de unidades de elite dos Estados Unidos, por exemplo. O SWAT, a equipe da SWAT, quando surgiu, eles que foram os principais desenvolvedores no sentido de, não de criação, mas no sentido de aprimoramento da técnica de CQB. E posteriormente foi passado para o BOP aqui no Brasil, né? Todos conhecem, que começou a adotar também essas técnicas aqui do Brasil, que aqui é muito necessário, como os senhores devem saber. Lembrando, CQB é um tipo de técnica onde deve-se se aprender a lidar com situações onde envolvem civis, né, reféns, transeuntes, civis, cidadão de bem, igual a gente costuma falar, né, e inimigos que estão na proximidade. Lembre-se sempre disso, tá? Hoje em dia, o CQB ele é usado tanto por forças militares quanto por policiais em operações urbanas complexas, locais de difíceis acessos, locais de alta periculosidade, situações antiterrorismo, e é utilizado principalmente contra o crime organizado. Vou contar uma história para os senhores, que é uma história muito importante, um caso que aconteceu nos Estados Unidos, do Texas, que foi, eu creio que ter sido a situação X, a situação mais importante para se começar a
acreditar, não a acreditar, é acreditar, de crédito. Acreditar a devida importância à técnica de CQB. Certo? Uma situação que aconteceu no Texas, deixa eu só procurar a data aqui que eu acabei esquecendo, só um segundo. Nos anos 70, isso mesmo, eu ia falar nos 80, tá bem que eu não falei. Bom, nos anos 70, nos Estados Unidos, por conta de uma turbulência, eu posso chamar de turbulência social e política, começou-se a focar um pouco mais nesse tipo de combate em ambiente confinado. Estava rolando na época uma onda de crimes muito grandes, caracterizada por aumento de uso de armas de fogo e grupos socialistas e lunáticos, principalmente focados em fanatismo ideológico. Começou a ter uma crise muito grande e a polícia militar, utilizando técnicas de combate antiterrorismo, começou a implementar o CQB na utilização desse combate antiterrorismo, entendeu? O CQB se tornou uma das principais ferramentas. E teve um caso, que depois os senhores podem até pesquisar melhor, lógico que eu vou falar bem por cima, vou contar mais ou menos a situação por cima, pra gente não perder muito tempo, né? Foi um caso do massacre da Universidade do Texas. Já ouviram falar dessa situação, senhores? Não, senhor. Pessoal, estudar um pouquinho mais, hein? Tem que estudar, hein? Foi uma situação no Texas de extrema gravidade, foi muito complicado, porque foi o seguinte. Um veterano de guerra, da Guerra do Vietnã, chamado Charles Whitman. Não sei se vocês sabem, é por isso que é sempre bom estudar, sempre bom ler, sempre bom entender. Principalmente na Guerra do Vietnã e também na Guerra do Iraque, né? Que é mais recente. Do Iraque não, perdão. Foi do Iraque? E agora me perdi, hein? Eu não sei se foi do Iraque ou se foi pós-atentado 11 de setembro. Acho que foi pós-atentado 11 de setembro. Onde teve... do Afeganistão, é isso mesmo, do Afeganistão, é isso mesmo. Do Afeganistão.